Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um devocional. Direção para a Vida é o nosso DPV. Hoje é quarta-feira. Que alegria nós estarmos aqui em mais um devocional diário. Esse devocional tão rapidinho, a gente está compartilhando a palavra do Senhor. É sempre uma alegria, é sempre uma honra, é sempre um entusiasmo nós estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. E não esqueça, curtir, de compartilhar, de comentar e enviar esse conteúdo para o maior número de pessoas, porque quanto mais a gente curte, comenta e compartilha, o YouTube entende que mais pessoas precisam dessa mensagem. A intenção é essa, é ter uma mensagem para edificação, para abençoar. Todos aqueles, eu recebo convite, eu recebo comentários e mensagens também no privado, lá no Instagram também, no direct, de pessoas que estão no hospital, pessoas que estão no trabalho, nos acompanhando aqui. Então, é uma alegria ter você conosco. Vamos lá? Hoje eu quero falar que no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros. É interessante que crescer exige muita paciência. E isso é interessante que Tiago, quando ele escreve isso, ele está escrevendo para pessoas e cristãos que estão enfrentando provações. E ensina que Deus usa o tempo para produzir maturidade. Uma das coisas que Deus usa para produzir em nós a maturidade é o tempo. É fazer a gente esperar, é fazer a gente descansar, é fazer a gente confiar no Senhor. E isso vai gerando maturidade para as nossas vidas. E talvez eu não sei o que você tem passado ou o que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: o tempo, a paciência, ela gera maturidade. Nós vivemos, as pessoas estão muito apressadas, uma geração muito apressada. E geralmente pessoas apressadas são muito imaturas, porque não entendem que as coisas têm um tempo. Então, vivemos na geração que todo mundo quer rápido, mas Deus raramente trabalha na velocidade da nossa ansiedade. Escute isso aqui, preste bem atenção nisso aqui. Deus raramente trabalha na velocidade da nossa ansiedade. Eu vou repetir que talvez você está ansioso, você está ansiosa, está ouvindo esse devocional e aí de repente você está preocupado com alguma coisa. Entenda isso aqui. Deus não trabalha na velocidade da nossa ansiedade. Diz a Bíblia: não andeis ansiosos por coisa alguma. Lá a Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Descansa no Senhor, confia no Senhor, se coloca dependente diante do Senhor. É justamente isso que nós devemos fazer. Então entenda, se você olhar as histórias dos homens de Deus, você vai ver, José teve que esperar por anos. Davi esperou por anos, porque quando José recebe o cumprimento da promessa, ele não virou governador do Egito no outro dia. Quando Davi recebe a promessa de ser rei de Israel, ele não recebeu a palavra que ele ia ser rei e foi direto para o trono, não. Davi recebe a palavra que ele vai ser rei de Israel e volta para o campo para cuidar de ovelhas. Preste bem atenção nisso aqui. Então, Davi recebe a palavra e Davi é ungido rei de Israel, e dali ele não vai para o trono de Israel, dali ele não vai para o palácio, dali ele volta a pastorear as ovelhas no campo. Por que ele acaba de ser ungido e não vai? Porque toda promessa tem um tempo, tem uma estação, toda promessa tem uma fase. Então aprenda a respeitar. Abraão esperou por anos. Todos os homens da Bíblia teve que esperar. Então, crescer na vida exige paciência. Então entenda, o tempo de Deus não serve apenas para te entregar uma bênção. Serve para preparar você para receber a bênção. Então o tempo de Deus não serve apenas para entregar uma bênção para você, mas o tempo de Deus também serve para nos preparar para receber a bênção. Então, Deus não prepara apenas milagre, Deus prepara pessoas para viver milagre. Presta atenção, Deus não prepara apenas milagres, Deus prepara pessoas
para viver milagres. Você recebe essa palavra aqui hoje? Você recebe essa palavra crendo que Deus está te preparando para viver um grande milagre. Deus está te preparando para viver milagres. Então, Deus não está preparando apenas a bênção, Deus está preparando você para viver a bênção. Meu Deus do céu, você recebe essa palavra que hoje eu creio que Deus está nos preparando para vivermos milagres. Deus está nos preparando para viver coisas extraordinárias. Então, eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante de Deus? Pai Celestial, obrigado. Obrigado por nós estarmos aqui na Tua presença. Obrigado porque nós dependemos do Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos livre de todo mal. Nós queremos viver, ó Pai, com paciência na Tua presença, fazendo a Sua vontade. Ó Pai, nos ensina a crescer, mas respeitando o tempo, as fases, respeitando as estações, respeitando os momentos. Então eu quero declarar, ó Pai, que no dia de hoje nós vamos caminhar debaixo de paciência, do cuidado e da bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui novamente para o nosso DPV.